Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Matematicamente Falando com a professora Ellen Pontes e vamos continuar respondendo questões do Enem, dessa vez do Enem de 2023, prova amarela, questão 157. E ela fala o seguinte: ao realizar um cadastro em um aplicativo de investimentos, foi solicitado ao usuário que criasse uma senha, sendo permitido o uso somente dos seguintes caracteres: algarismos de 0 a 9, letras minúsculas do alfabeto, letras maiúsculas do alfabeto, caracteres especiais. 3 tipos de estruturas para senhas foram apresentados ao usuário. Tipo 1, formada por qualquer 4 caracteres distintos, escolhido entre os permitidos, ou seja, esses são os permitidos. Tipo 2, formada por 5 caracteres distintos, iniciando por 3 letras, seguidas por um algarismo e ao final um caractere especial. Então, é algo mais específico. E o tipo 3, formada por 6 caracteres distintos, iniciando por 2 letras, seguida por 2 algarismos e ao final 2 caracteres especiais. Considere P1, P2 e P3 as probabilidades de se descobrirem ao acaso na primeira tentativa as senhas dos tipos 1, 2, 3, respectivamente. Nessas condições, o tipo de senha que apresenta a menor probabilidade de ser descoberta ao acaso na primeira tentativa é que a gente tem as alternativas, tá? E como ele falou, vamos considerar P as probabilidades. Então, a gente vai precisar fazer o quê? Entender quais são essas probabilidades de cada tipo de estrutura que foi apresentada para aquele usuário na hora de criar a sua senha. Então, vamos lá, começando pelo tipo 1. É formada por qualquer 4 caracteres distintos, escolhidos entre os permitidos. Então, ele não é específico aqui, ele diz que quaisquer permitido. Esses são os permitidos. Então, é 4, logo o tipo 1 aqui, ó, vão ser 4 números escolhidos de quanto? Do total de caracteres, né, gerais que são permitidos. Então, aqui eu tenho 10, né, 0 a 9, aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho 26, aqui eu também tenho 26 e aqui eu tenho 6, que dá quanto? Aqui 26 com 26 dá 52, com 6, 58, com 10, 68. Então, eu vou ter aí que vai ser 4 possibilidades para 68 que estão disponíveis para mim. E aí eu tenho que transformar em probabilidade, né, em porcentagem, né? Fica até melhor para a gente compreender. Se eu fazer a divisão aqui, eu vou ter que o resultado vai ser 0,058. E aí eu quero transformar em porcentagem. É preciso? Não necessariamente, mas facilita para a gente compreender depois o resultado, que vai ser a resposta correta. Então, aqui, para transformar em porcentagem, basta a gente andar 2 casas, certo? 5,8%. Essa é a probabilidade. Agora, vamos para a opção 2, que é o tipo 2. Formada por 5 caracteres. Porém, ela vai iniciar com 3 letras. Então, é 3. De quantas letras eu tenho aqui? 52, né? Que ele não falou se era maiúsculo ou minúsculo. Então, é tudo. Qualquer letra delas. E eu vou somar a outra probabilidade, que é o quê? Um algarismo. Tem quantos algarismos ali permitidos? 0 a 9, ou seja, 10. Então, vai ser 1 de 10. E depois um caractere especial, ou seja, um caractere de 6 possibilidades. Se eu fazer esse somatório aqui, eu vou logo direto no valor, que vai dar o seguinte. Eu posso aqui fazer a divisão, ou fazer o MMC também, né? Mas vou colocar aqui o resultado final, que vai dar aí 0,317. Posso arredondar isso aqui para 0,32. Se eu converter em porcentagem, terei aí 32%. Agora, para o tipo 3, ele fala o seguinte:
formada por 6 caracteres distintos, iniciando por 2 letras. Então, segue a mesma ideia. Se é 2 letras, então 2 de 52. 2 algarismos, então 2 de 10. E 2 caracteres especiais, então 2 de 6. Se eu fizer esse somatório aqui, terei 0,568, que eu posso arredondar para 0,57, que terei aí a porcentagem de 57, né? 57%. Então, essas são as probabilidades de cada tipo de senha. E agora a pergunta é, qual é a menor probabilidade de ser descoberta? A gente já viu que é qual? Primeiro, né? 5,8. E temos duas opções com tipo 1. A letra A e a letra B. A letra B diz tipo 1, pois tem menos quantidade de caracteres. E não é por isso, né? É a probabilidade. E letra B, letra A, diz o quê? Tipo 1, pois a probabilidade de P é menor que 2. Sim, 5,8, 32, então é menor que 2. E a probabilidade de P2 é menor que P3. Sim, 32 para 57, é menor. Então, alternativa, letra A. Questão 158. Em um colégio público, a admissão no primeiro ano se dá por sorteio. Neste ano, há 55 candidatos, cujas inscrições são numeradas de 1 a 55. O sorteio de cada número de inscrição será realizado em etapas, utilizando as 2 urnas. Da primeira urna será sorteada uma bola entre as bolas de 0 a 9. Então, vamos logo representar para a gente entender aí. Vou chamar de U a urna 1 e o 2 da urna 2, certo? Fixo, a gente já tem que na urna 1 vai ser de 0 a 9, que vai representar o algarismo das unidades do número de inscrição a ser sorteada, tá? Então, aqui é a unidade. E em seguida, na segunda urna, será sorteada uma bola para representar o algarismo das dezenas. Então, isso aqui vai ser as dezenas. Depois do primeiro sorteio, e antes de sortear o algarismo das dezenas, as bolas que estarão presentes na segunda urna serão apenas aquelas cujos números formam com o algarismo já sorteado um número de 1 a 55. As probabilidades de os candidatos de inscrição números 50 e 02 serem sorteados são, respectivamente. Então, eu tenho que descobrir qual é a probabilidade de cada uma dessas questões. Mais uma vez, a gente viu uma questão de probabilidade logo anterior da outra, né? A outra anterior já teria também esse conteúdo. Considerando aqui a situação da bola 50, vou chamar aqui de B50. Para a bola 50 aí ser sorteada, qual é a probabilidade dela? Na urna 1, ela vai ter quantas chances, né? Vai ser um número só, né? Vai ser um número só. Mas quais são as chances de sair esse número aí? É de 0 a 9, né? Como foi dito aqui na primeira urna. A chance de sair aí a unidade, que é o 0, é só uma chance de 0 a 9. Então, vai ser 1 de 10. Certo? E também, eu vou ter aí a questão do 5, né? A dezena. Qual é a probabilidade dessa dezena? É de 1 a 5. Então, teremos aí a chance 1, né? Que é o sair o 5. 1 de 5 possibilidades. Então, aqui multiplicando vai ser 1 de 50. Agora, vamos para a bola 02. Mesma coisa. Para a unidade 2, ela vai ter quantas chances? Uma chance de 10. E para que saia a bola 0 aqui da dezena, ela vai ter quantas chances? De 0 a 5. Aqui não poderia ser 0 a 5 porque
começa com 5 aqui a dezena, né? Não é com 0. E esse aqui começa com 0. Então, vai começar a partir do 0. Então, de 0 a 5. Então, vai ser uma chance de quanto? 6 chances. 6 possibilidades. Multiplicando, dá 1 sobre 60. Então, quais são as probabilidades? Respectivamente, 1 sobre 50, 1 sobre 60. Alternativa letra A. Questão 159. O esquema mostra como a intensidade luminosa descreve que o aumento da profundidade em um rio, sendo ela inicial a intensidade na superfície, que é logo aqui o comecinho. Então, aqui a profundidade, né? Aqui a profundidade, ó. 0 metro, 1 metro, 2, 3. E a intensidade da luz, ó. Tá vendo? Como se a intensidade ela fosse diminuindo aí em uma proporção. Considere que a intensidade dela diminui, que é justamente o que eu falei agora, a cada metro acrescido na profundidade. Então, a cada 1 metro, ó, que vai aumentando a profundidade, essa luz aqui do rio, ela vai diminuindo, né? E a gente já percebe aqui um padrão. Ela diminui isso aqui, ó, 2/3 do inicial. 2/3 do inicial. Seguindo o mesmo padrão de esquema. Quando a gente tem esse padrão, a gente tem uma progressão com uma razão, né? Que está se repetindo. E nesse caso, é uma progressão geométrica. A intensidade luminosa corresponde à profundidade de 6 metros é igual a. Então, eu sei aqui qual a intensidade de 1 metro, 2, 3, mas eu quero saber, e quando tiver em 6 metros? Qual vai ser essa intensidade? Como a gente viu, aqui é uma questão que utiliza da PG. E a razão é quanto? A razão é 2/3, que é justamente o que está variando a cada metro. Então, por exemplo, a gente quer saber, a gente sabe o A1, o A2, o A3, o A4, mas eu quero saber o A7, para que eu possa resolver os 6 metros. Por que A7? Por exemplo, aqui, ó, a posição do número 7, porque a formulinha vai ser o quê? A1 vezes Q, N a menos 1. Então, a gente tem aqui o A7 vai ser igual a A1. A1 é ela inicial, né? Que ele não deu aqui o valor. Vezes a razão que eu vi que é 2/3. N é a posição, né? 7 menos 1, que vai dar 6. A7 vai ser igual a ela inicial vezes 2 sobre 3 elevado a 6. Então, 6 vezes repetindo essa fração, a gente vai chegar no valor de 64,729. Ok? Aí você, mas eu não entendi como é que chegou nesse resultado. Ó, aqui, ó. Isso aqui ele vai se repetir 6 vezes. Então, vai ser assim, ó. 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3. E isso 6 vezes. Depois que eu resolver isso, eu vou chegar nesse valor aqui. Então, a intensidade, quando chegar em 6 metros, é isso aqui. 64 sobre 729 e ela inicial, alternativa letra D. Aqui, a gente utilizou a fórmula, mas a gente podia fazer sem fórmula também, né? Questão de lógica aqui. Porque se a gente observar, está sendo multiplicado 2/3. Se eu multiplicar aqui por 2, multiplicar aqui por 3, 2 vezes 2, 4. Olha o 4 aqui. 3 vezes 3, 9. Vamos 9 aqui. Se eu fazer a mesma coisa de novo, ó, vezes 2 vezes 3. 4 vezes 2, 8. 9 vezes 3, 27. Então, se eu fizesse isso para 4 metros, 5 metros, 6 metros, né? Fazendo o quê? Multiplica vezes 2, multiplica vezes 3. E assim sucessivamente, eu chegaria nesse resultado da mesma forma, tá? Aqui eu trouxe uma forma simples que você poderia fazer. E aqui uma forma através de fórmulas matemáticas, ok? É isso, gente. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte, né? Vê as outras aulas dessa playlist do Enem, que a gente respondeu bastante questões aí do Enem 2023. Em breve estaremos de volta respondendo as próximas questões. E até a próxima aula.